Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos fazer mais uma oração. A Áquila Caroline pede oração por um casal, Glauciene e Vicente. Não sabemos a necessidade, mas o Senhor conhece. Curve a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez falamos contigo, Pai. E apresentamos a Ti em especial a Glauciene e o Vicente. Eles pediram, Senhor, que intercedêssemos por eles. Não sabemos o que se passa, qual a necessidade, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E nós queremos agora ministrar a bênção, ministrar a solução em Ti, para tudo que eles estiverem ansiando, necessitando neste momento, Pai. Abençoa-os grandemente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos ler novamente aquele texto inicial, Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. Colossenses, está depois aí de Coríntios, Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 15. Nos diz assim: como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. E é claro que cada recomendação dessa nós poderíamos meditar, e é muito útil e muito edificante nós meditarmos em cada recomendação, mas nós queremos meditar nesta última frase: sede agradecidos. Depois que o Espírito Santo instrui a Paulo para transmitir isto para a igreja de Colossenses, dos Colossenses e para toda a igreja em toda a era, depois que ele dá várias orientações, ele coloca esta recomendação final: sede agradecidos. Podemos até perceber e pensar que aqui está o arremate, o clímax de uma vida que se conduz obedientemente a Deus, cumprindo todos esses requisitos, mas não pode faltar, conforme nós até dizemos, a cereja do bolo, o agradecimento. Sede agradecidos. Então nós queremos meditar sobre a gratidão. Gratidão, segundo o dicionário, é um ato de reconhecimento a alguém por ter feito ou por ter prestado um auxílio a nós no momento de necessidade, ou mesmo em qualquer outra circunstância. Então a gratidão se reveste em um ato praticado por quem recebeu um benefício. E gratidão, queridos, faz parte da tão sonhada vida de felicidade. Uma vida feliz é uma vida recheada de gratidão. Um coração grato é um coração que concede a todo existir a felicidade. Agora, o contrário, a ingratidão, ela traz isolamento, ela traz depressão, ela traz infelicidade. Como nós vimos nesse texto, depois de muitas recomendações, aqui o Espírito Santo revela: sede agradecidos.
Nós devemos ser agradecidos. E agora, se faltar o agradecimento, nós podemos concluir que não há uma vida com Deus sem a gratidão. Não tem como refletir a presença de Deus sem gratidão. A ingratidão, ela anula qualquer outro comportamento que possa parecer cristão. Eu posso forjar uma santidade. Eu posso parecer santo perante alguém através de um ato. Eu posso parecer qualquer uma coisa dentro da fé, mas não tem jeito de eu parecer que sou grato. Ou é grato ou é ingrato. Não tem como camuflar uma gratidão. Você tem como camuflar qualquer outro comportamento cristão. Mas a ingratidão, ela é notória, ou a gratidão também, não tem como. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Crônicas. Nós vamos ver um exemplo de ingratidão. E é claro, eu acredito que todos aqui já passaram ou já sentiram a ingratidão por parte de alguém que você ajudou, que você beneficiou, e esta pessoa foi ingrata. Eu acredito que todos aqui devem lembrar de algum fato que você teve uma decepção com uma ingratidão. Agora, é possível que você não lembre que você foi ingrato com alguém também, porque é possível que muitas vezes nós fomos ingratos com alguém, ou até mesmo com Deus, o que se torna muito pior. Abra a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 17 ao 22. É o resumo da história de um rei de Judá, o rei Joás. Do versículo 17 ao 22, nós temos um resumo. E diz assim: depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, e ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que desobedeceis aos mandamentos do Senhor? Não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixou. Mas conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no átrio da casa do Senhor. E o rei Joás não se lembrou da beneficência que lhe fizera Jeoiada, que nome complicado. Ele não se lembrou da beneficência que lhe fizera Jeoiada, pai de Zacarias, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Está claro aqui, pelo menos no final desse texto, este assassinato do profeta Zacarias. O profeta Zacarias foi morto no átrio da casa do Senhor, entre o altar e a entrada da casa do Senhor. Ele foi morto apedrejado. Qual foi o erro de Zacarias? Protestar contra o pecado e o erro da nação, consequentemente o erro do rei. As pessoas, queridos, eles acabam complicando e invertendo as coisas. As pessoas confundem, porque muitas vezes nós,
como arautos de Deus, proclamadores da verdade de Deus, ao advertir alguém, ao chamar a atenção de alguém do erro, eles pensam que estamos contra eles. Não é questão contra pessoas. Zacarias não estava contra ninguém. Zacarias estava contra o erro, contra o pecado. Nem Deus é contra as pessoas, porque Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então o amor de Deus, ele é universal, porém Deus não tolera o pecado, o erro. Então, quando denunciamos o erro, não estamos contra pessoas, mas contra aquilo que escraviza as pessoas, contra aquilo que mata as pessoas, contra aquilo que separa as pessoas de Deus, contra aquilo que as levará ao inferno. Mas as pessoas confundem e pensam que estamos contra eles. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: o que você tem contra mim? Não, contra você não tenho nada. Eu tenho contra o seu comportamento. Mas as pessoas acham, já que é contra o meu comportamento, é contra mim. E aqui o rei, baseado talvez nesta ideia, ele manda apedrejar Zacarias, filho do sacerdote que havia sido o seu pai, o seu libertador, o seu salvador. Esse sacerdote Jeoiada, ele foi o salvador da vida de Joás. Vamos só contextualizar para os irmãos entenderem, é um pouquinho de história, mas é rapidamente, para vocês entenderem o contexto. Vamos retroceder um pouquinho ao tempo de Jeosafá, o bom rei de Judá. Jeosafá, ele havia temido a Deus, ele havia seguido dos mandamentos do Senhor, mas quando ele morre, o seu filho assume o trono. O seu filho Jeorão, ele assume o trono de Judá em substituição ao seu pai, só que ele faz algo que a própria Bíblia condena. Ele fez uma aliança de casamento com alguém que não deveria, porque ele se casou com a filha do rei Acabe, consequentemente com a filha de Jezabel, que vocês conhecem a história de Jezabel. Jeorão, então, rei de Judá, casa com a filha do rei de Israel, que eram duas partes do mesmo reino, e este casamento, com certeza, todo casamento tem influência. Nenhum homem aqui que se preze por seu relacionamento, ele vai dizer que não tem influência em um casamento, porque tem. As mulheres influenciam sim, elas influenciam tanto para o bem quanto para o mal. É claro que cada um tem que saber, mas as mulheres influenciam. E este Jeorão, que tivera um exemplo do seu pai, não seguiu. Ele entrou por caminhos pecaminosos. Ele foi muito mal, porque ele acabou casando com a filha de Acabe. E esta filha era Atália ou Atalia. E esta mulher perverteu o coração de Jeorão, como a sua mãe Jezabel havia pervertido o coração de Acabe para fazer o mal. E Jeorão então fez tanto mal, que Elias, o profeta Elias, escreveu uma carta para Jeorão, advertindo ele dos seus pecados, e dizendo que ele deveria arrepender-se, e se ele não arrependesse, ele teria uma doença mortal. E ele chegou a dizer que essa doença seria um extravasamento do seu intestino. O seu intestino sairia para fora, e nós podemos entender que possivelmente era um câncer talvez coloretal, em que apodreceria e o intestino sairia. Ele não arrependeu, ele não creu, ele não seguiu a orientação, e a Bíblia diz que depois de 1 ano, ele deu uma doença gravíssima, os seus intestinos saíram para fora, e ele morreu de uma forma
é horrível e com dores terríveis. E ele morre, mas antes dele morrer, se não bastasse a doença dele, exércitos inimigos vieram e fizeram um massacre na casa dele. Um massacre. Mataram todos os seus filhos, com exceção do mais novo, por nome Acasias, que algumas Bíblias vai trazer Azarias, ou mesmo Jeoacás. Mas a maioria das Bíblias diz Acasias. E então seu pai morre e ele assume o trono. Mas lembre, a sua mãe era Atalia, filha de Acabe. Assume esse jovem o trono, e ele também foi muito mal, e a Bíblia diz que ele foi mal porque a sua mãe o aconselhava. Atalia o aconselhava, e os conselhos eram aquela geração má de Jezabel. E quando acontece também do Acasias ser morto, a sua mãe, Atalia ou Atália, ela mata toda a descendência real. Ela mata todos os filhos de Acasias. Então a própria mãe ou a própria avó agora matando todos os seus netos. E quando ela sai nesse extermínio da geração, Jeoiada, junto com Jeozeba, sua mulher, eles escondem Joás, que tinha apenas 1 ano de idade. Joás seria morto por sua avó, mas eles escondem este menininho. E eles criam um menino no templo até 8 anos. Quando ele completa 8 anos, Atália ou Atalia estava reinando em Judá. Imagine que reinado que era. É a única rainha descrita na Bíblia em Israel, mas foi um reinado usurpado, roubado, e ali ela reinando, e imaginamos como estava a situação. Com 8 anos, esse sacerdote apresenta Joás no templo, junto com os oficiais, e faz daquele menino um rei. E ele é entronizado, Atalia é morta, e agora esse sacerdote começa a instruir Joás. E enquanto ele viveu, Joás trilhou no caminho do Senhor. Mas agora esse sacerdote morre. E o seu filho Zacarias assume o lugar do pai como um sacerdote. E ele teve a dura missão de agora confrontar o rei, confrontar os príncipes, apontar o erro, o pecado e chamá-los ao arrependimento. Porque quando Deus mostra o erro, é para chamar ao arrependimento, mas eles não se arrependeram. Antes, apedrejaram Zacarias, o mataram dentro do templo de Deus. E Jesus fez uma referência a esse fato, lá em Mateus 23. Mateus 23, no versículo 35, Jesus diz: assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Baraquias é outro nome para o seu pai, que é aquele nome difícil, que eu não estou nem conseguindo falar, não é? Queridos, que ingratidão, que ingratidão. Então nós podemos, com esse exemplo aqui de impiedade de Joás, nós podemos dizer sem medo de errar, a ingratidão é uma marca das pessoas que não temem a Deus. A ingratidão demonstra que o coração de quem tem a ingratidão, ele está totalmente separado de Deus. Porque se Joás estivesse com o coração voltado para Deus, a primeira coisa era reconhecer que a palavra dita era uma palavra de Deus e que ele deveria humilhar
e voltar-se em arrependimento. Mas não, a ingratidão sempre leva a algo pior, como levou a este assassinato. Amados, quando uma pessoa representa, então, ou demonstra ingratidão, o seu coração está longe de Deus. Está longe de Deus. Então, se em algum momento, ou se em alguma circunstância nós temos demonstrado ingratidão, nós precisamos voltar, restaurar a gratidão em nossos corações. Primeiro para com Deus, e depois para com os nossos semelhantes. Os salmos, quase todos os salmos, ou quase a metade dos salmos, são expressões de gratidão a Deus. Expressões de corações gratos por tantas bênçãos recebidas das mãos de Deus. Tantas bênçãos, tantas coisas que Deus tem feito para nós. Nós precisamos aprender a agradecer, porque aprender a agradecer traz benefícios para a nossa vida. Traduzir nosso reconhecimento através de uma palavra ou uma ação vai trazer um benefício tão grande, não apenas para os nossos relacionamentos sociais, mas para a nossa vida física e até mesmo a nossa vida psicológica e espiritual, porque um coração grato é um coração que demonstra afinidade com Deus, afinidade com Deus. E eu quero apontar 4 características de uma pessoa grata, uma pessoa que tem gratidão, 4 características. E é claro que o contrário vai demonstrar características de uma pessoa que não tem gratidão. Mas a primeira característica de uma pessoa que é grata, ela procura sempre estar disponível para ajudar no que for preciso. Ela é solícita em estar atendendo a alguma necessidade, seja necessidade espiritual, física, seja uma necessidade laboral, seja um trabalho, seja qualquer coisa. Ela é a primeira a se prontificar, e esta disposição em ajudar demonstra que a pessoa é grata, porque toda pessoa grata, ele tem satisfação em ajudar as pessoas. É algo natural. Agora, o contrário é verdade. Uma pessoa ingrata, ele não quer ajudar ninguém. Ele quer ser ajudado. Esta é uma grande realidade. Porque ele só olha para si, só olha para as suas necessidades. A segunda coisa, ou a segunda característica de uma pessoa grata, ela está sempre atenta às necessidades à sua volta. Ela não fecha os olhos. Ela está sempre atenta e ela sabe quando alguém precisa de alguma coisa. E se ela não pode ajudar, como o primeiro item, ela procura quem pode. Agora, a ingratidão leva as pessoas também a fechar os olhos para qualquer necessidade à sua volta. Em terceiro lugar, uma pessoa grata, ela considera que ninguém é obrigado a fazer nada por ela. Contrário, uma pessoa ingrata sempre acha que o mundo está lhe devendo, sempre acha que a família está lhe devendo. Ela nunca está satisfeita com nada ou com tudo que faz. Não, isso é dever, tem que fazer mesmo. Ah, é por isso, eu mereço, eu preciso. Sempre o ingrato, ele orbita em volta do seu próprio umbigo. Mas a pessoa grata, ela sempre considera que ninguém é obrigado a fazer nada por ela, mas ela tem esta gratidão no coração. E por último, uma pessoa grata nunca esquece do benefício recebido. Sempre ela lembra que ela recebeu o benefício. E agora o texto que nós lemos no início, estamos terminando. Como filhos de Deus, o texto começa assim: como filhos ou como eleitos de Deus. A eleição aqui é a filiação que nós temos com Deus.
Quando Deus nos elege em Cristo Jesus, é como Deus nos adotando em sua família e nos fazendo filhos dele. E como filhos de Deus, santos e amados por ele, nós devemos, queridos, ser diferentes. Nós devemos demonstrar, principalmente a gratidão. A gratidão é o clímax de uma vida com Deus. A gratidão é uma das marcas de quem está no reino de Deus. Agora, a ingratidão é uma marca de quem está no reino das trevas. Porque uma das características de quem não está em Deus, está lá em Timóteo 3, é a ingratidão. Ingratos é a marca de quem não tem Deus. Mas quem tem Deus, a marca é a gratidão. A grande marca é a gratidão. Primeiro, a gratidão a Deus. Primeiro, a gratidão a Deus. E se eu sou grato a Deus, eu volto naquelas características. Se eu sou grato a Deus, eu procuro estar disponível a ouvir a voz de Deus e a seguir o que Ele está precisando que seja feito. Eu priorizo o que é de Deus, porque uma pessoa grata, ele olha as necessidades ao seu redor. Então, quando nós somos gratos a Deus, nós vamos procurar fazer todas as coisas que devemos fazer no dia a dia. Nós vamos trabalhar, nós vamos passear, nós vamos alimentar, nós vamos brincar, vamos fazer todas as coisas que precisamos fazer, mas nós vamos estar atentos ao que Deus está nos chamando para fazer. Quando nós reconhecemos que Deus tem feito muita coisa para nós, nós vamos reconhecer também que Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Nada. Queridos, nós temos entrado em um frenesi, às vezes, de querer as coisas em Deus. E quando nós não recebemos as coisas de Deus, ficamos irados. Ficamos desanimados e falamos, já que Deus não está me dando, eu tenho buscado tanto a Deus e tudo, não compensa. O ingrato sempre pensa assim, que as pessoas têm que lhe dar tudo. E se nós tivermos ingratidão em relação a Deus, nós sempre vamos pensar que Deus tem que me dar tudo. Às vezes nós falamos, Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho dado o meu dízimo, a minha oferta, eu tenho frequentado os cultos, eu tenho sido santo, Senhor, então eu preciso, eu quero, o Senhor tem que me dar. Deus não tem que nos dar nada, porque Ele já deu tudo. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E queridos, Deus não nos prometeu, Deus não prometeu cumprir a nossa vontade aqui não. A Bíblia diz que todas as nossas necessidades serão supridas, mas é necessidades e não vontades. Porque muitas vezes as nossas vontades não estão em sintonias com a necessidade nossa e nem com a vontade de Deus. Mas nós precisamos ter cuidado. Um coração grato vai reconhecer diante de Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E conforme diz essa própria música, eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Essa deve ser a postura de um coração grato. Então é muito fácil nós identificarmos se o nosso coração está grato. É justamente quando Deus diz não. Porque o ingrato é como nós sempre falamos, né? A gente faz 99, quando não faz um para completar o 100, já não presta. Esse é o ingrato. E assim, às vezes, queremos comportar-se com Deus dessa forma. Não, queridos, não. O nosso coração é tão grato, que nós não estamos olhando pelo que Deus pode fazer. Nós estamos olhando pelo que Ele é nas nossas vidas. E pelo que Ele tem prometido depois daqui. Porque aqui
Pode acontecer alguma coisa boa? Pode. Devemos esperar coisas boas de Deus? Sim. Devemos buscar e pedir? Sim. Não há nenhum problema pedir, porque Ele é Pai, e se somos filhos, nós temos confiança e podemos pedir, mas se Ele disser não, nós falamos, tudo bem, papai, eu te amo mais ainda, porque eu sei que o não teu é para o meu bem, então eu vou seguir cantando, mesmo diante do não. O não de Deus é bênção também. Aleluia. Então, queridos, por último, nunca esquece do benefício recebido. Se nós somos gratos a Deus, nunca vamos esquecer. Nunca esqueça. Israel é o exemplo de uma nação ingrata. Ingrata. Eu aconselho vocês lerem a história de Israel, principalmente no Êxodo. Principalmente o Êxodo. O povo sai com grande e forte mão. Diante do Mar Vermelho, eles se encontram em aperto. O Senhor abre o mar, eles passam. O Senhor fecha o mar e eles cantam. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aquela festa, eles andam um pouquinho, falta água, eles murmuram contra Deus. Deus manda água, eles glorificam. Daí a pouquinho eles andam, falta alimento, eles murmuram. Deus manda o alimento, eles glorificam. Eles andam mais um pouquinho, querem comer carne. Deus manda carne, eles alegram. Depois eles querem e lembram do Egito, e às vezes querem voltar ao Egito. E é um povo ingrato, continuamente ingrato, porque eles acabavam de receber uma bênção. Ali na frente esqueciam do benefício. Queridos, eu quero desafiar-nos. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para nós. E esta palavra serve para mim, eu não sou melhor do que vocês. Eu não estou aqui como super-homem, que eu não preciso ser advertido. Mas eu preciso, naquele momento, em que às vezes o inimigo sussurrar no meu ouvido, de que Deus não é tão bom como eu estou falando, eu devo lembrar de todas as maravilhas que o Senhor já tem feito. A Bíblia diz no Salmo 103, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ah, mas não está bom agora. Não está bom não, mas lembra que estava bom ontem. E se estava bom ontem, não está bom agora, amanhã estará bom de novo, porque é um ciclo. Às vezes vem a prova, e se nós passarmos na prova, nós vamos para outro nível. Então, queridos, um coração grato a Deus é um coração que não esquece do que o Senhor já fez, do que o Senhor já operou em nós. Não esqueça, assim você vai demonstrar a gratidão. Terminando, uma tarefinha na semana. Pense em alguém que te ajudou, de qualquer forma, e agradeça. Ah, eu já agradeci. Agradeça de novo. Agradeça de novo. Vamos fazer isso essa semana? Vamos mandar um cartãozinho, vamos mandar uma palavrinha no WhatsApp. Obrigado porque você me ajudou. Você fez isso e isso por mim, Deus te recompense. Faça isso e pessoas serão surpreendidas. Pessoas serão surpreendidas. O que? Nem estava lembrando que eu fiz isso. Meu Deus. Isso vai ser a motivação para fazer ainda mais. Mas não esqueça de dizer para Deus. Não só dizer, mas viver. Um coração cheio de gratidão. Porque Ele fez no passado. Ele está fazendo agora. E no futuro Ele fará ainda mais. Amém? Glória a Deus. Quero pedir pastor Valnei e Leandro lavar as mãos para partir o pão. E nós vamos cear. Nós vamos cear com um coração grato ao Senhor. Porque Ele fez. O que Ele fez? Ele pagou a dívida que nos condenava ao inferno.
Colossenses 2,15 diz que o escrito de dívida que era contra nós em suas ordenanças. Havia um escrito de dívida. Comece a imaginar, queridos. Comece a imaginar que havia lá no cartório mesmo, no cartório espiritual, havia uma ficha. E olha, a sua ficha, eu acho que dava mais de metro, tá? Dava mais de metro. Você sabe aquelas fichas que tira de alguém que vai aquele rolo toda a vida? Pense na sua ficha, queridos. Pense. Ah, não, minha ficha não, eu nunca fui no mundo, eu nasci no Evangelho. Pensa quantos pensamentos malvados vieram na sua cabeça. Pensa quantas palavras insensatas você falou. Pensa em quantas mentiras você já falou ou imaginou. Pensa no adultério que você já pensou no seu coração, na sua mente. Você não praticou, mas Jesus falou que se pensar já fez. Sua ficha ficou grande. Sua ficha ficou grande. Mas a Bíblia diz em Colossenses 2,15 que Jesus foi lá e tirou esta ficha do meio de nós, esse escrito de dívida, e Ele cravou na cruz. Aleluia. Ele cravou na cruz, mas antes dele cravar na cruz, sabe o que ele fez? Ele apagou aquele escrito de dívida. E agora só está o sangue de Jesus ali, cobrindo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é a propiciação dos nossos pecados. 1 João 2, propiciação é cobertura. Propiciação é cobrir. Então o Senhor cobriu os nossos pecados com o seu sangue. E você não tem mais dívida nenhuma, Jesus pagou na cruz. No passado, Jesus pagou todo o escrito de dívida. E agora, o que Ele está fazendo? Porque ainda continuamos pecando, ainda continuamos errando, ainda nós falhamos, nós descuidamos um pouquinho e tropeçamos, sujamos o nosso pé. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É isso que Ele faz hoje. Por isso, queridos, você pecou essa semana? Pecou. Eu pequei essa semana. Mas qual é a grande vantagem e o grande caminho? Senhor, me perdoa. Eu estou arrependido, Senhor. Oh, Senhor, me perdoa e me purifica. Nesse exato momento o Senhor vem e purifica. E você participa da ceia do Senhor. E enquanto houver arrependimento, haverá perdão. Enquanto houver renúncia, haverá graça sendo derramada sobre a nossa vida. Enquanto houver gratidão, haverá céus abertos, para que possamos adentrar com confiança e receber graça para continuar a batalha. Porque nós vamos ainda ficar um tempo aqui. Quanto tempo? Não sei, pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, pode ser um dia, pode ser 1 ano, pode ser 10, 20, 30 anos, nós vamos ficar, e todos esses anos nós vamos estar manchando as nossas vestes, mas quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai falar assim, ó, esses chegaram, porque eles branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos dá a vitória. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns, é de todo o pecado, queridos. Então, queridos, nós não podemos deixar o diabo ter vantagem sobre nós. Muitas vezes o diabo fala assim, você não está apto para participar da ceia. Você falou mentira esta semana, você foi ingrato, você não perdoou, você fez isso. Oh, queridos, confesse ao Senhor agora e Jesus vai apagar tudo isso e você estará apto para participar. A ceia do Senhor.
Ninguém está aqui para dizer quem pode e quem não pode. Nós estamos aqui para dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Vamos orar, queremos convidar os diáconos que vão estar trabalhando na distribuição. Nós vamos consagrar esses elementos. Por favor, cheguem aqui para nós apresentarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, é um momento de festa, queridos, é um momento de alegria, é um momento de vibrar. É um momento, porque nós temos sempre a oportunidade. E como alguém disse, o diabo não tem mais jeito para ele, por isso ele fica irado. Por isso ele quer nos levar com ele, porque ele não tem jeito, ele não tem como ser perdoado. Mas nós estamos sendo perdoados a cada momento, porque o Senhor derrama o seu perdão para nós. Glória a Deus, aleluia.